Oi, gente! Bora aprender a fazer um muro de pedras modelado na madeira? Quem tem acompanhado o YouTube da Eita viu que eu comecei a fazer um quadro que vai ser em madeira e resina de uma igreja que fica numa praia chamada Praia dos Carneiros. Essa igreja é à beira-mar e por isso ela tem um muro de contenção todo em pedras. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse muro de um jeitinho que ele fica mais próximo do real. Bora aprender? Para esse trabalho, a gente vai usar uma micro-retífica com a ponta diamantada. Aqui eu já deixei um muro um lado todo prontinho e esse outro aí sem fazer. Eu queria mostrar para vocês qual é o efeito com e sem esse baixo relevo. Se vocês olharem, eu até pintei esse outro para vocês verem bem a diferença, como fica com e sem esse efeito. Fica muito diferente, né? Muito mais legal com o efeito próximo ao real. E eu vou mostrar para vocês fazendo e depois pintando. Eu pintei só para vocês verem a diferença, mas aí eu risquei cada pedrinha e aí eu começo a fazer o trabalho com a micro-retífica. Esse primeiro rebaixo ele não vai tão profundo não. Você vai fazendo as marcações de cada linhazinha dessa peça, né? Cada pedrinha, mas você ainda não consegue fazer ele tão profundo, tão definidinho. Essa é a ponteira que eu tô usando, ela com a pontinha mais fininha, né? Essa ponta diamantada, a pontinha bem fininha para poder não ficar grosseiro. Como são pedrinhas muito pequenininhas, quanto mais fininho, mais delicado vai ser o acabamento. Então essa vai ser a primeira parte, a primeira etapa, fazer as marcações. Lembrando, não é tão fundo que a gente consegue chegar nesse momento. Primeiro você vai ver que é bem rasinho e só uma marcaçãozinha. Vocês vão ver que esse primeiro acabamento ele vai ficar bem perfeito, né? Porque é só um recorte, não tem nenhum tipo de acabamento de fato, né? Agora a gente vai novamente passar a pontinha da micro-retífica, essa ponteirinha diamantada, por toda ela, inclusive ao redor, porque a gente vai dar um acabamentozinho arredondado também. Poderia ser feito com a lixa, né? Também na micro-retífica, mas eu quero um efeito um pouquinho mais suave aqui, então eu vou usar a própria pontinha diamantada. Eu vou passando, tá vendo, ao redor, com ela um pouquinho inclinada, já para dar um arredondamento bem discreto, bem suave nisso, porque a pedra, ela também tem esse arredondamentozinho, né? Então a gente vai dar esse detalhezinho ao redor dela todinho. E agora eu vou usar uma lixa para aperfeiçoar esse arredondadinho. Eu não quis usar a lixa na micro-retífica porque a velocidade de rotação ela é muito alta. Então eu iria desgastar mais do que eu queria. Na mão eu consigo controlar mais e deixar do jeitinho que eu quero, um arredondadinho do jeitinho que eu quero. E aí agora eu vou passar novamente a ponteira exatamente em cima da parte que eu já passei da primeira vez pra gente aprofundar mais esse baixo relevo, né? Para ele ficar mais fundinho. E eu já vou aproveitar
o formato da ponteira para dando acabamento lateral. Então eu vou virando um pouquinho, inclinando um pouquinho a micro retífica para ele não ficar tão reto, para ele cada pedrinha dessa ela ficar com efeito arredondadinho, né, na sua cada uma delas. Então a gente não só passa para fazer o baixo relevo, a gente vai passar também de ladinho para poder dar um acabamento em cada pedrinha. E aí essa segunda parte que a gente trabalhou o baixo relevo, né, de uma forma um pouquinho mais profunda, já dá uma diferença muito grande para efeito final. Então já é muito mais interessante. É muito importante fazer essa viradinha das pedrinhas, né? Com baixo relevo, tanto na lateral quanto embaixo. Porque aí você tá dando um acabamento real de virada desse muro de pedras. Sempre o pensamento é fazer o mais parecido possível com a realidade. Então, se no muro lá, a viradinha do muro de pedras, a pedra também tem esse baixo relevo, então a gente também vai fazer para dar esse efeito. Olha aí como já tá ficando legal, né? Já muda completamente daquela primeira parte que vocês viram. Ele já vai ficando com a carinha de muro mesmo. Agora a gente vai fazer um detalhezinho que faz toda a diferença. A gente vai fazer pequenos rebaixos em cada pedrinha. Bem sutil, bem delicado, mas que faz muita diferença. Por quê? Porque uma pedra de verdade, ela não é totalmente plana. Ela tem uns relevinhos nela mesma, né? Ela tem suas imperfeições, ela tem uma irregularidade. Então a gente vai fazer pequenas imperfeições nessas pedras para dar esse mesmo efeito nela. Agora nós vamos começar a parte de pintura. Eu tinha feito esse primeiro, mas eu achei o cinza muito forte e queria dar uma suavizada nele. Então eu misturei preto, branco e marrom para criar um cinza um pouquinho mais suave. Nesse caso aí, ele ainda tá meio puxando para um begezinho, marrom, ele não tá tão acinzentado. Mas vocês vão ver que no efeito final ele vai puxar mais para o cinza. E aí eu pintei cada partezinha dessa, os rebaixos, toda a peça.
Agora eu vou adicionar um pouquinho de preto nessa mistura, exatamente para trazer mais esse cinza. E a gente vai trabalhar os detalhezinhos de rebaixo nele. E aí agora eu vou pegar essa corzinha que eu criei, passar em cada baixo relevo de cada pedrinha. E aí o que sobrar nessa parte de alto relevo, eu vou passar o dedo para espalhar e criar um efeitozinho de cor mais acinzentado nas pedrinhas de cima também. Então a parte de rebaixo ela vai ficar um pouquinho mais escura e a de cima eu vou passar o dedo para tirar o excesso e não ficar um cinza tão pesado. Essa tinta ela também tá diluída, eu diluí ela bastante para ficar mais ralinha, exatamente para conseguir esse efeito quando eu passasse o dedo. Agora, usando um palito de churrasco, eu vou fazer pequenos pontinhos nessas pedrinhas. Então eu faço pontinho, depois eu dou uma batidinha com a mão para ele não ficar tão marcado, para ele ficar suave. Exatamente para criar esse efeito de sombreamento que tem em cada pedrinha, né? A face da pedra, ela não é toda lisinha, toda certinha, niveladinha. Ela é toda cheia de irregularidades. Então, esses pontinhos pretinhos que eu dou umas batidinhas, eles vão criar esse efeito na pedra, de imperfeição na pedra. Que pode ser dando uma batidinha ou pode ser com a própria pontinha do palito, dar uma espalhadinha com ele. Eu gosto muito de trabalhar com as batidinhas, porque a sobra da tinta ela vem na mão e aí quando eu bato de novo, ela já pega em um outro lugar. Então cria um efeito bem legal. E eu aproveito também para já fazer um sombreamento na base desse muro, né? Com a incidência do sol, a gente vai ter que criar um sombreamento na parte da base. Agora finalizando as últimas pedrinhas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilha.